Amém? Cadê as mulheres virtuosas dessa casa? Glória a Jesus. 1 Samuel capítulo 22, e o verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, desceram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. Assim, tornou-se o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Vira para o teu irmão e diga assim para ele assim: você veio no dia certo, porque hoje Deus tem uma palavra para você. Você acredita nisso? Deus tem uma palavra para nós essa noite, amém? Eu queria que você levantasse a sua mão nessa noite. Você pode aplaudir ao Senhor. Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Eu queria que você levantasse a sua mão e orasse comigo nessa noite. Pai, nós estamos aqui, Senhor. Existe uma multidão neste lugar, Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Assim como o Senhor não despediu aquela multidão vazia, Senhor, mas antes o Senhor alimentou elas, ó Pai. E nós cremos que nessa noite, Senhor, há pão, Pai, direto do Teu trono, Pai, nessa noite, Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós queremos comer desse pão, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Fala com cada um dos Teus filhos que aqui está, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, o Teu Espírito ministra aos nossos corações, que toda distração, que tudo aquilo que possa roubar a nossa mente daquilo que o Senhor quer fazer neste lugar, nessa noite, que seja arrancado, ó Pai, todo impedimento, toda distração, e que os nossos pensamentos estejam conectados em Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Se assente aplaudindo ao Senhor. Você que está com o teu celular aí, somente agora, você que está no grupo da igreja, ou você que recebeu o link do culto online, eu queria que você disparasse esse link para as pessoas que você conhece agora. Envie esse link, você que está conectado, você que tem o seu celular, você que já recebeu o link do nosso culto online, eu queria que você disparasse o link agora, para o maior número de pessoas que você puder, para que essa palavra não fique apenas aqui, mas que chegue em outros lugares. Na semana passada tinha pessoas de Alagoas, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, estavam ouvindo a palavra do Senhor, e nós cremos que o Senhor continuará fazendo e alcançando lugares maiores e mais longe que a gente possa imaginar. E você pode ser um canal de Deus nessa noite, para trazer uma palavra a alguém que está necessitado nessa noite. Envia o link nesse momento, mas depois que você já enviou, guarde o seu celular, né, tá, tira agora e vem para cá, que Deus tem uma palavra para nós, amém? Eu preciso da tua atenção. Enquanto a palavra de Deus for ministrada, se você se sentir, levantar a mão, glorificar, fique à vontade. Você está na presença do Senhor, mas caminha comigo nessa noite, através da palavra do Senhor. Nós lemos aqui, e o texto que nós lemos fala da caverna de Adulão. Era um esconderijo para Davi, mas também se tornou um lugar onde Deus transformou um grupo de homens rejeitados em um exército poderoso. Deus muitas vezes nos leva a cavernas espirituais, momentos de solidão, crise, desespero, não para nos destruir, mas para nos preparar para algo maior. Nós vamos nessa noite ministrar sobre o tema de escondidos a guerreiros. Você pode repetir comigo? De escondidos a guerreiros. Está muito fraco para muita gente. Vamos lá, de escondidos para guerreiros. Amém? Então vira para o teu irmão e diz assim: eu estou saindo do lugar de fugitivo, da onde eu me escondi, para me tornar um guerreiro, ou uma guerreira, né? Aleluia, amém? Querido, o texto que nós lemos nos fala a respeito de Davi. Davi um dia ele foge para essa caverna chamada caverna de Adulão. Ele vai para um lugar
aonde ele está fugindo de situações de perseguição, e quando ele chega nesse ambiente, ele não fica sozinho, porque ele encontra lá também um monte de gente fugindo. Tinha um monte de fugitivo, um monte de gente dentro daquela caverna. E quando eu olho para isso, eu vejo que muitas vezes a gente acha que somente nós passamos momentos em que nós desejamos a caverna. Somente nós achamos que tem momentos que nós queremos nos esconder, fugir de tudo. Sabe quando você acorda naquele dia que você fala assim: cara, hoje eu não queria nem ter acordado. A vontade era de fugir, de correr. E deixa eu dizer algo para você, não é só você que sente isso não. Mas você veio no lugar certo e na hora certa. Porque essa noite o Senhor quer te tirar das cavernas e fazer de você um guerreiro, alguém que vai marcar essa geração. A Bíblia nos traz, em Salmos 30, o verso 5, que o choro pode durar até uma noite. Caverna é lugar de choro. Caverna é lugar de se esconder, de se lamentar. E o salmista vai dizer que o choro pode até durar uma noite. Eu estava um dia conversando com um dos meus irmãos, que eu tenho bastante. Papai não tinha televisão na época e gostava de fazer filho. E é tudo em abril, somente um fugiu. O restante é tudo em abril. Ele era bom acertou tudo, seguido assim, 5, 18, 20, 25, e aí os filhos também quis tudo em abril também, é uma festa em abril, gente, muitos, e ele dizia para mim, esse meu irmão, ele dizia assim: cara, a Bíblia diz assim que o choro pode até durar uma noite. Pode ser que teu choro não dure uma noite inteira, pode ser que termine antes dela. Pode ser que você tenha imaginado que o teu choro vai prolongar para muito tempo, mas o Senhor está dizendo assim: pode ser que eu termine hoje, pode ser que eu encerre o seu choro hoje, pode ser que eu mude o teu cativeiro nessa noite. Mas há uma certeza nesse texto, é que a alegria ela vem pelo amanhecer. O choro ele pode até durar, mas ele pode acabar antes, mas a alegria, a certeza que vai chegar o tempo de se alegrar, vai chegar o tempo de celebração na tua casa, nos teus negócios, na tua família, vai chegar. Talvez se você nessa noite está aqui, você se sente nesse ambiente de caverna. Eu quero dizer algo para você: você pode ser alguém para ser usado por Deus dentro da caverna, para levantar pessoas, para mudar a história de pessoas e ser um porta-voz do céu neste lugar. Você também pode fazer parte disso. E deixa eu te compartilhar quem eram os homens que se juntaram com Davi. Pensa nos cabra bom, uns homens bons demais. O texto diz assim que Davi atraiu para si um grupo fera, um grupo. Gente, tem um carro Uno DLB 3787, está bloqueando uma passagem, precisa ser retirado, um Uno azul. Você que está com esse carro, se tiver alguém aqui, Uno azul está bloqueando uma passagem. Pensa nos homens. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Primeiro time lá que estava, desses 400 homens, os aflitos. Tem alguém que já passou por aflição aqui? Alguém que já ficou aflito?
Pessoas que estavam emocionalmente feridas e desanimadas. Quem já passou por isso? Emocionalmente ferido, desanimado. Então estou pregando para a turma certa, então. Sabe quando a aflição, sabe quando feridas emocional chega, e todos nós estamos sujeitos a isso. Eu conheço muitas pessoas que, quando falava de depressão, de ansiedade, falavam assim, isso é coisa de gente fraca, até o dia que ela enfrentou uma depressão, até o dia que as suas emoções foram feridas, e ela começou a passar a olhar as pessoas diferente. Quando Davi entra na caverna, ele encontra essas pessoas que estavam aflitas, emocionalmente feridas, machucadas. Desanimadas. Segundo, aqui não vai ter ninguém nessa aqui, os endividados. Não. Ninguém aqui, né? Financeiramente voando aqui, em nome de Jesus, mas pela fé. Se não está pela fé, acredita. A Bíblia diz assim que os endividados que estavam em aperto financeiramente, estavam lá na caverna. Pensa numa turma, uma galera com dificuldade financeira, pessoas, e nós sabemos que financeiro, quando aperta, mexe com toda a estrutura da nossa casa. Tem pessoas que falam muito, né, contra o dinheiro. Você não pode amar o dinheiro, mas você precisa ter o dinheiro. E deixa eu dizer para você, você vai ter dinheiro na tua conta. Você não vai ficar endividado, você não vai ficar em aperto, não. O Senhor é um Deus que abre portas, o Senhor é um Deus que faz chover sobre a nossa casa, sobre a nossa família. O Senhor é quem nos abençoa. Mas essa galera estava lá. Eu não vou perguntar por aqui não, mas eu acredito que em algum momento você passou aperto aqui na vida, amém? Sabe quando você casa, né? Casamento é uma bênção. Você já casa e já você fica alguns meses já pagando conta, né? Eu não sei se aconteceu com vocês, mas o meu casamento, sabe quando você convida um monte de gente, e aí você esquece de convidar as pessoas que realmente iam, que eram amigos seu, porque você tem que convidar um monte de familiar que anos você não vê ele, mas você tem que convidar, porque se não convidar, dá problema. Eu me lembro que eu fiz a lista lá. Aí minha mãe disse, você não pode esquecer de fulano, Beltrano e tal. E eu fui lá, coloquei todo mundo. Todo mundo disse que ia. Aí chega no dia, não vou poder ir, deu problema aqui, deu problema lá. E aí você vai pagando o ano inteiro por gente que nem foi no seu casamento. Já aconteceu isso? Já. Sabe quando você casa, você vai indo. Esses caras estavam lá com o Davi, tudo endividado. A tropa aumentando, o exército estava sendo formado. E aí, a Bíblia continua dizendo assim: os amargurados de espíritos, pessoas que haviam perdido a esperança. Sabe quando você chega no teu limite, você perde a esperança de tudo. Você não tem mais esperança em nada. Tem gente que coloca a sua esperança no governo. Tem gente que coloca a esperança em um homem. Tem gente que coloca a esperança numa mulher. E aí se decepciona. Aí se frustra. Porque você tem colocado a sua esperança em pessoas que não podem mudar a tua história e fazer algo por você. Mas quando a tua esperança é Jesus, você não se frustra e você não se decepciona. Sabe por que existem muitas pessoas decepcionadas? Porque a tua confiança não está em Jesus.
Sabe por que muitos homens se decepcionam e muitas mulheres se decepcionam? Porque aparentemente finge colocar uma confiança no Senhor. Você quer ver se realmente a pessoa confia em Jesus? É quando algo de difícil acontece, ou quando alguém sai da tua vida e você desmorona. Se a tua confiança for em Jesus, pode sair, mas você permanece nele. A tua confiança precisa estar em Jesus. Pela manhã nós ministramos sobre os discípulos que saíram de Jerusalém para ir para Emaús. Eles tinham se decepcionado com Jesus. A diferença é uma, querido. Quando nós nos decepcionamos com um homem, quando nós decepcionamos com o ser humano, ele não pode fazer nada por nós. Mas quando nós aparentemente pensamos que nos decepcionamos com Jesus, Jesus vai ao nosso encontro e nos restaura, nos cura, nos levanta, muda a nossa sorte. Aqueles homens tinham se decepcionado, mas de repente Jesus vai ao encontro deles e diz para eles: ei, o que eu prometi é muito maior do que vocês imaginaram, e eu vou cumprir na vida de vocês. Vocês entenderam algo, mas o que eu tenho é muito maior. É por isso que eu quero dizer para você nessa manhã: a tua confiança precisa estar em Jesus, a tua esperança precisa estar nele. Você precisa depositar nele a tua fé, a tua confiança, porque ele é a rocha que não muda, que não destrói, que não nos afasta, mas que permanece firme para nos dar condição para permanecer de pé, porque é ele quem nos sustenta, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que sustenta a tua casa, é o Senhor que sustenta teus filhos, é o Senhor que sustenta teus negócios. Não é a tua força, não é a tua sabedoria, mas é o Senhor que te sustenta, é o Senhor que sustenta a tua família, é ele quem nos sustenta. Oh, aleluia! Quando você olha para essa galera, você consegue ver um exército aí? Você consegue ver alguma coisa de bom nesse povo que estava lá com Davi? Mas deixa eu dizer algo para você. A diferença é que Deus não olha como nós olhamos. Eu imagino, isso aqui é um pensamento meu, Davi chegando lá, olhando, disse assim: cara, qual que é a tua dificuldade? O que você veio fazer aqui? Qual que é o problema? Cara, estou apertado, estou aflito, estou angustiado, estou em crise financeira. Davi foi olhando, ouvindo aquilo. Mas dizer algo para você, eu imagino Davi lembrando, dizendo assim: um dia olharam para os meus irmãos, que eram maiores, mais inteligentes, mais sábios, e achavam que eles iam governar. Davi imagina Davi falando assim: cara, eu era o mais improvável da turma, nem lá eu estava. E quando Samuel vai olhando, diz assim: esse aqui. Aí Deus diz assim: não vejo como você. E esse também não. Eu imagino passando esse filme na cabeça de Davi. E Davi olha para aqueles homens e diz assim: pode ser que todo mundo olha e vê pessoas decepcionadas, pessoas aflitas, pessoas que já largaram o teu chamado, o teu ministério, já disseram várias vezes: eu não vou mais, eu não vou viver mais os planos de Deus para a minha vida, eu vou desistir da minha família, eu vou abrir mão dos meus filhos, eu vou abrir mão dos meus negócios, eu vou abrir mão do meu casamento, sabe? Pessoas desse jeito.
Mas quando Davi olhava assim, cara, mas eu vejo nele um exército, eu vejo homens corajosos. Ei, deixa eu dizer algo para você. Eu não sei como que você entrou neste lugar nessa noite, eu não sei como você chegou nessa casa, eu não sei como você chegou, não sei quanto tempo você está aqui, mas uma coisa eu tenho para liberar sobre a tua vida. Pode ser que as pessoas olharam para você e desacreditaram, pode ser que as pessoas olharam para você e desistiram de você, pode ser que as pessoas criaram uma expectativa que você nunca vai poder corresponder, mas deixa eu dizer algo para você. Quando o Senhor olhou para você, ei, Ele não viu o que você aparentemente parece ser, mas Ele viu o que Ele criou dentro de você. Ei, o Senhor sabe quem Ele criou, o Senhor sabe o que você tem, o Senhor sabe o que você pode fazer. Quando Davi olha, Davi não olha como o homem pode ver, mas Davi olha como Deus enxerga. Ei, você está aqui neste lugar porque o Senhor quer te usar, o Senhor quer te levantar como um exército nessa cidade. Eu vejo o Senhor levantando um exército nessa noite, de homens e mulheres que um dia se decepcionaram, que um dia passaram aflição, que um dia desistiram, mas o Senhor está dizendo: hoje eu começo a levantar neste lugar um exército que irá abalar as estruturas dessa cidade. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 1:27, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Posso dizer uma coisa para você? Nós estamos nisso. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Sabe por quê? Quando a gente olha para o exército, para os homens que foram chamados valentes de Davi, você não consegue ver a força deles, mas você consegue ver a força de Deus na vida deles. E é isso que o Senhor quer. É quando nós reconhecemos, quando nós descemos e dizemos: Senhor, eu estou desse jeito, eu não tenho mais vontade, eu estou desanimado, eu tenho vontade de parar, eu tenho vontade de largar, mas eu sei que o Senhor ainda tem algo para fazer na minha vida. Eu sei que o Senhor ainda tem uma promessa para cumprir sobre a minha vida, e eu me coloco à disposição, ainda que no chão, ainda que caído, ainda que arrastando. Ei, Senhor, eu estou aqui. Deus transforma refugiados a guerreiro. Davi apenas não aceitou esses homens, mas treinou, discipulou e os transformou em seus valentes. A Bíblia nos fala em 2 Samuel 23, do 8 ao 39, sobre os valentes de Davi. Homens que marcaram a sua geração, e hoje nós podemos falar sobre ele. Nessa noite, o Senhor está levantando valentes neste lugar, que daqui a anos vão falar da história que nós realizamos por intermédio de Jesus neste litoral. Querido, o Senhor está levantando homens e mulheres nessa noite. Um novo propósito. Davi deu a esses homens um propósito maior do que as suas próprias dificuldades. Eles não estavam mais focados em seus problemas, mas no chamado que Deus tinha para eles. Quando nós entregamos as nossas vidas a Deus, Ele nos dá um novo propósito e uma nova identidade. O Senhor está nessa noite nos dando um novo propósito e nos dando uma nova identidade nele. Aqueles homens tinham uma identidade que as pessoas e eles mesmos deram para ele, mas o Senhor naquele dia estava estabelecendo uma nova identidade. O Senhor está estabelecendo uma nova identidade para você. A Bíblia nos diz, 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Deus é um Deus de novo nas nossas vidas. Deus é um Deus de nova mentalidade.
eles deixaram de ser vítimas. O Senhor quer tirar o sentimento de vítima, os vitimismo da nossa vida. Quando a gente olha e parece, e as pessoas dizem, dá tudo errado comigo, parece que chove do lado e não chove aqui, parece que acontece ali, não. O Senhor quer tirar todo o vitimismo da nossa vida. O Senhor te trouxe neste lugar para trazer uma nova mentalidade, para tornar não alguém refém de um sistema, mas alguém que transforma o sistema. Não alguém que é vítima de um ambiente, mas alguém que transforma o ambiente. Não alguém que se diz eu não consigo, mas alguém que diz em Cristo eu posso todas as coisas. Ei, o Senhor quer mudar a mentalidade. Para viver a transformação de Deus, precisa mudar a nossa mentalidade. Romanos 12:2 diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que eu possa viver isso, para que eu possa desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso que a minha mentalidade seja transformada. Aqueles homens só poderiam se tornar guerreiros se a mentalidade dele deixasse de ser um fugitivo, se eles deixassem de ser uma vítima. A mentalidade deles precisava ser mudada. Eu não sei como você tem olhado para a vida, mas nessa noite há um Deus que muda a nossa maneira de pensar, há um Deus que transforma a nossa mentalidade. O Senhor dá a eles uma nova força. Esses homens não eram fortes por si mesmos, mas porque eles aprenderam de Deus. Olha o que diz Isaías 40, versículo 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ei, o Senhor é o Senhor que nos dá força. E nessa noite o Senhor quer fortalecer os nossos passos. Deus é um Deus que levantou daquela caverna guerreiros que marcaram a sua geração. Talvez você entrou aqui neste lugar, em algum desse ambiente, talvez desanimado, sem esperança, ou até rejeitado. Mas deixa eu dizer algo para você. Deus usa esses ambientes para fazer de nós guerreiros. Porque quando a gente acha que é o fim, sabe quando você chega num ambiente e fala assim, cara, esse é o fundo, não tem mais para onde ir. Eu lembro de Jeremias, quando Jeremias é lançado dentro de um poço, de um calabouço, e ele chega lá no fundo, mas de repente começa a descer uma corda para Jeremias. Nessa noite o Senhor está descendo cordas neste lugar. O Senhor está descendo cordas neste lugar, porque o Senhor está começando a levantar homens e mulheres que se sentiam lá no fundo. O Senhor está dizendo assim, estou lançando cordas. É cordas que estão chegando ao teu encontro para te levantar nessa noite. É cordas que estão chegando ao encontro para te posicionar nessa noite. É cordas que vão marcar a tua vida. Você não vai esquecer mais daquele ambiente, mas vai declarar, naquele ambiente o Senhor mudou a minha história, naquele ambiente o Senhor me restaurou, naquele ambiente o Senhor me curou de toda aflição, de toda angústia, de todo desânimo. Naquele ambiente a corda foi lançada e o Senhor me arrancou do poço. O que eu preciso fazer para sair e me tornar um guerreiro? Primeiro,
Nós estivemos ontem na Lagoinha, no Canto do Mar. Teve a turma dos legendários e nós vamos trazer eles para cá. E em setembro nós vamos com uma galera fazer os legendários aqui. Cadê os homens deste lugar? Meu Jesus amado, misericórdia. É por isso que você precisa ir mesmo. Jesus amado, agora eu me assustei. Cadê os homens deste lugar? Melhorou um pouco. Se você está do lado de algum homem, fala assim: você precisa ir para o legendário. Se a sua esposa, se você estiver do lado do seu marido, você vai precisar urgentemente ir. Você vai ver que vai melhorar, gente. Não, é sério. Nós estávamos ontem na igreja lá e tinha 4 legendários que estavam próximo da gente. Gente, parecia que tinha uma multidão cantando. Os 4 contagiou aquele povo. Eu nunca vi igual. Eu nunca vi. Eu fiquei assustado. Eu falei assim: eu não preciso nem levantar minha voz, a altura que está aqui. O Senhor resgatando a identidade. O Senhor resgatando a identidade. Mas por quê? Porque lá eles encontraram com o legendário 01. Lá eles tiveram encontro. Para que eu viva isso, eu preciso entregar a minha vida por completo para Jesus. Não tem como eu sair da caverna sem que Jesus não governe ela. Ele pode transformar o nosso deserto em um campo de batalha de maiores vitórias. Só Ele pode fazer isso. Quando nós encontramos Jesus, Ele é poderoso para mudar a nossa sorte. Ele é poderoso para mudar a nossa vida, mudar a nossa mentalidade, parar de olhar para as fraquezas e começar a confiar no Deus que faz através de nós e em nós, e unir a um exército. Eu queria, vem para cá, Thales. Eu vou usar o exemplo. Por que você não pode andar sozinho? Fica de costa. De costa. Isso, fica para cá. Cadê? Tem alguém aqui que mais rápido? O senhor pode me ajudar? Isso. Isso, fica de costa para ele. Como que é isso? O Tiago e o Thales. Por que a gente não pode andar sozinho? A gente precisa fazer parte de um exército. Se eu chegar aqui para tentar ferir o Thales, o Tiago está aqui para defender as costas do Thales. Porque o Thales não consegue ver quem está vindo acessar ele pelas costas, mas o Tiago consegue. Da mesma forma o Thales, se alguém chegar aqui para tentar ferir o Tiago, o Thales está pronto para defender as costas do Tiago, para guardar o Tiago, para proteger o Tiago. Ei, deixa eu dizer algo: você não pode andar sozinho. Se você estiver sozinho, você está vulnerável aos ataques do inimigo. Mas se você estiver junto de um exército, ninguém vai te destruir, ninguém vai te derrotar, porque um vai lutar pelo outro, um vai entregar a sua vida em resgate do outro. É por isso que você não pode andar sozinho. Você precisa fazer parte do exército. Você precisa andar com pessoas que estejam ao teu lado, caminhando para o mesmo propósito, partindo para a mesma missão. E qual é a nossa missão? Cadê as lagoinhas aqui? Qual que é a tua missão? Jesus amado. Quem já passou no café de novos membros aqui, levanta a mão. Quem já fez café de novos membros, levanta a mão assim. O restante todos não fizeram. Quem não fez café de novos membros, levanta a mão. Gente, tem bastante gente já. Glória a Deus. Mas eu acho que eu vou fazer uma reciclagem no próximo.
Nós temos uma missão em São Sebastião. Qual é a nossa missão? 10% da cidade de São Sebastião. O Senhor te chamou para esse exército, para que juntos, um cobrindo as costas do outro, um abraçando o outro, um caminhando junto, para que a gente possa cumprir o nosso propósito. Não apenas 10% terá um encontro com o Senhor, 10% vai vir para nós, e os 90% o Senhor vai encontrar através das outras igrejas, através dos nossos irmãos que estão caminhando em outros lugares e pregando o Evangelho. Mas a cidade de São Sebastião, a ela toda será abalada, ela toda será alcançada por um Deus que muda a sorte, por um Deus que transforma homens e mulheres, pecadores, falhos, mas em homens e mulheres guerreiros, que vencem batalhas que aos olhos humanos nós jamais conseguiríamos vencer. E nessa noite eu estou pregando para um exército que o Senhor está levantando, e se você faz parte, eu quero te convidar a sair do chão, a se colocar de pé. Você que está fazendo parte desse exército, faz barulho, levanta, reage de alguma forma. Oh, aleluia! Celebra o Senhor, faz alguma coisa nessa noite. O Senhor está nos levantando, o Senhor está mudando a nossa sorte, o Senhor está nos transformando. O Senhor disse a Jeremias: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Jeremias declarou: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Eu vou declarar, eu vou perguntar nessa noite, como o Senhor perguntou a Jeremias, a Isaías, e você vai declarar nessa noite: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Vamos lá. Deus disse a Isaías, Deus disse a nós nessa noite, que a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Vamos melhorar. Esse exército precisa melhorar. Nós vamos treinar. Tranquilo. Exército passa por treinamento. Nós vamos treinar, você vai melhorar. Eu vou perguntar: quem enviarei? E quem há de ir por nós? E você vai dizer assim: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, ou envia-me a mim. Vamos pôr envia-me a mim, porque nós seremos enviados por cada rua dessa cidade, por cada praça dessa cidade, por cada lugar dessa cidade. Nós iremos invadir elas para anunciar as boas novas do reino do Senhor. Você vai dizer assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos lá para a gente treinar. 1, 2, 3. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Vamos lá, 1, 2, 3. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se você crê, aplaude ao Senhor nessa noite. Aleluias. Eu quero orar com você nessa noite. O Senhor quer nessa noite mudar a tua identidade, de alguém que correu, de alguém que fugiu, para alguém que vai avançar, que vai desfrutar de todas as promessas de Deus para a tua vida e para a tua casa. Eu queria que você orasse comigo nessa noite. Pai, nós estamos aqui, Senhor, e a tua palavra foi pregada. Senhor, nós cremos que nessa noite o Senhor está levantando homens e mulheres, Senhor, Pai, que irão avançar, Senhor, sobre essa cidade, que não recuarão, mas irão, Pai, à
frente, Senhor, Pai, crendo que o Senhor é aquele que vai na nossa frente, endireitando os caminhos tortos, despedaçando as portas de bronze, Pai, fazendo com que o lugar fique fácil acesso, porque é o Senhor que vai na nossa frente, é o Senhor que desembaraça, é o Senhor que abre portas, é o Senhor que faz. E nessa noite nós cremos, ó Pai, que o Senhor está fazendo, nós cremos que o Senhor está levantando neste lugar um exército que irá marcar essa geração e esse tempo em São Sebastião, em nome de Jesus, aleluia. Ainda de olhos fechados, eu quero que você adore comigo nessa noite.